Maravilha, maravilha! Estamos de volta, hein? Neste dia 30 de outubro de 2023, para falar sobre a identidade, a nossa identidade. Nós temos a identidade como filhos e também aceitamos a identidade pelo chamado. Todos têm um chamado para uma missão e cada um se identifica com o seu chamado. Nós queremos falar sobre os apóstolos. O apóstolo Paulo ele teve muita dificuldade, porque ele não era um dos 12, não andou com Jesus, então ele tinha essa rejeição. Muitos rejeitavam o seu ministério. Aí ele foi obrigado a escrever a carta aos Gálatas. Então ele escreveu assim, saudação apostólica. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Então ele falou assim, olha, presta atenção, eu sou apóstolo, não da parte de homens. Não foi homem algum que me deu o apostolado. Não foi através de homens, de parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano. Certo? Então compreenda o apóstolo esclarecendo para os Gálatas e para os demais que queriam colocar ele como um falso apóstolo. Porque ele não andou com os 12. Mas ele foi bem claro para mim e para você compreender o que é o reino dos céus. O reino, já fala, reino dos céus. Então vamos lá? Ele diz que nem por intermédio, ele não teve ninguém que intermediou de qualquer ser humano, mas por Jesus. Ele diz por Jesus Cristo e por Deus Pai que o restou dentre os mortos. Então, ele tinha uma identidade que Deus deu para ele, um chamado. Primeiro como filho. Todos aqueles que nascem de novo são filhos de Deus, têm o mesmo acesso que o apóstolo tinha no trono de Deus. Todos têm o mesmo acesso, mas nem todos têm o mesmo chamado. Compreenda isso. E por que ele escreveu essa epístola afirmando que ele era apóstolo? Ele estava querendo dizer que ele era maior que todos, que ele era melhor que todos, sendo que ele diz que que ele veio depois da ressurreição de Jesus. Mas ele não negou a sua identidade. No mundo, todos os seres humanos têm a sua identidade, da sua atividade, do que se faz na terra. Quando fala Pelé, o povo fala o rei do futebol. Tá entendendo? Quando fala apóstolo Paulo, tá entendendo? Já lembra das epístolas, daquilo que ele deixou, o seu legado na terra. Então vamos lá, voltando, Gálatas. Peguei rápido, a hora passa muito rápido, Gálatas. Mas eu estou lendo aqui, já li várias vezes, certo? Mas vamos pegar aqui só para ver a saudação, como que ele se apresenta em 1 Coríntios. Vamos lá, no capítulo 1. Paulo convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Maravilha? Então, ele era arrogante porque sempre afirmava que ele era apóstolo de Jesus Cristo? Não. Ele tinha convicção do seu chamado. Ele tinha convicção do seu chamado. Você não pode negar o seu chamado. O diabo quer que você negue o seu chamado. Vamos lá. 2 Coríntios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ele sempre estava falando pela vontade de Deus.
cara pode estudar, pode fazer teologia, pode fazer o que ele quiser fazer na terra. Se ele não tiver o chamado, é como um jardim sem flor, querido. Já viu um jardim sem flor? Uma mãe sem filho? É isso daí. Uma nuvem sem água. Então, aqueles que se diz tão espiritual, está preocupado com aqueles que afirmam que é apóstolo, que afirmam que é pastor ou bispo. Ué, eles afirmam aquilo que eles creem que é. Se eles não são, se eles são nuvens sem água, é problema deles. Lá em Judas está escrito. Se eles são estrela cadente, que brilha e apaga, né? Rapidinho. Então vamos lá. Agora aqui é o velho Edivaldo, 62 anos de idade. Estamos aqui caminhando na fé, né? Já passou tanto tempo, estamos aqui, firme e forte no Senhor. Vamos lá. Escolhe outro aí, Edivaldo. Escolhe outro. Vamos escolher Filipenses, vai. Vamos lá. Filipenses. Paulo e Timóteo, servo de Cristo, e a todos os santos em Cristo Jesus, estão com os bispos e diáconos em Filipos. Aqui ele se apresenta juntamente com Timóteo, entendeu? E ele, na sua humildade, se apresentou ali, no mesmo patamar. Ele colocou como servo. O apóstolo é um servo, o bispo é um servo, o pastor é um servo de Jesus Cristo. A todos os santos em Cristo Jesus estão os bispos e diáconos. Então ele dava valor no chamado dos diáconos, dos bispos. Chamava todos. Vamos lá. Filipenses. Vamos ir para Tessalonicenses? Vamos ver. Paulo e Silvano. Quando eles estavam juntos na carta, olha o que ele diz aqui. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz. E começou aqui, ele poderia ter colocado aqui, entendeu? Ele se colocou no mesmo nível. Mas quando ele escrevia a epístola, exortando como apóstolo, ele colocava aqui, ó, Romanos capítulo 1, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, amém, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Então, chamado, a identidade do apóstolo, do pastor, do bispo, do diácono, nós temos que entender que é um chamado, e esse chamado, essa identidade que Deus te deu, nesse chamado, você não pode negar, porque é um chamado de Deus. Vamos ver aqui, não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e o fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concede. Então todos nós fomos chamados para dar frutos, como filhos de Deus. E quando recebemos um chamado ministerial, nós não podemos negar o nosso chamado. E temos que cumprir a nossa missão. Não importa, você tem que cumprir a missão que você foi chamado. Não importa o que falam ou o que pensam. Nós somos o que praticamos. Amém? É o que nós praticamos. Não importa. Se os homens não te aprovam, o importante é Deus que te aprova. E você permanece firme, constante, hora após hora, orando no Espírito Santo, e na fé, e na comunhão, e no amor, para que você não seja uma nuvem sem água.
Um abraço do seu irmão em Cristo, apóstolo Edivaldo do Carmo.